Então agora na sequência, nosso objetivo é que a gente consiga entender, né, representar as equações da diferença, chegar, olha assim, isso aqui é uma equação de diferença, então agora eu vou pegar essa equação de diferença e tentar analisar os sistemas invariantes da perspectiva das equações da diferença, então eu vou fazer essa aplicação da equação. E se eu consigo aplicar no sistema linear invariante no tempo, consigo fazer uma aplicação mais geral, né? E depois a gente vai ver essa aplicação em filtros. E aí a gente resolve a equação a diferença. Consequentemente, eu estou tentando resolver o meu sistema, ou seja, encontrar uma solução geral do meu sistema, que seria o equivalente a fazer, sei lá, aquela transformada de Laplace depois transformada inversa. E aí a gente encontra essa solução da equação de diferença. Então, a ideia é que a gente veja os sistemas LIT caracterizados por equações da diferença, né? As realizações recursivas e não recursivas, sistemas lineares, e essa caracterização, tudo, e a solução das equações à diferença. Então, esse basicamente é o conteúdo que a gente pretende seguir. Então, se o meu y ele depende somente das entradas passadas e presentes, então a gente teria essa transformação, né? O y é igual ao f de x, x de n-1, x de n-2, menos 3, menos m. Esse sistema a gente chama de sistemas não recursivos. E aí ele tem um formato, né? O nosso objetivo é utilizar a equação de diferença que vai ter a recursividade naturalmente representada na equação. Então, esse sistema, né? Essa forma não recursiva vai me obrigar a ter todos os dados do começo até o fim para fazer o cálculo, né? Então, no caso que a gente tem a equação não recursiva, né, a gente tem que guardar todas as informações. No caso da informação recursiva, eu poderia guardar as informações da saída e utilizar isso para diminuir a carga computacional do cálculo da entrada e também da necessidade de memória das informações da entrada, né, para poder fazer esse cálculo. Então, existe uma diferença bem clara quando a gente fala dos sistemas recursivo e não recursivo. A gente viu como resolver um sistema recursivo, né, mas não é necessariamente suficiente para a gente entender para todo o caso. Porque é uma explicação um pouco mais geral do que está acontecendo. Então, a saída de um sistema recursivo deve ser calculada em ordem, certo? Como a gente fez. Na sequência tem que calcular o que estava na célula 10, depois na célula 11, depois na célula 12. Quando eu falo, enfim, tem que ver o vídeo passado, né, para poder saber isso aí. E a saída pode ser calculada, no caso do sistema não recursivo, né, a saída pode ser calculada em qualquer ordem. É uma coisa boa porque você, enfim, tem todos os dados, você pode mexer com o dado da maneira como você quiser. Pode ser muito bom, pode ser ruim, enfim. Cada aplicação vai ter a equação mais adequada, né, para poder resolver. Então, a gente tem aí um caso simples, né, de sistemas lineares invariantes no tempo, caracterizado por equação a diferença com coeficientes constantes. Então, esse caso aí é o caso que eu tenho apenas uma entrada, que é a entrada x, e eu tenho a saída y sendo calculada com o x mais o y que está sendo atrasado em uma unidade, tem esse bloco z-1, que faz com que a informação de y seja guardada para ser utilizada na próxima iteração.
ou seja, depois de z-1, na verdade, o sinal que passa ali é o y de n-1, e aí esse y de n-1 é multiplicado por a e somado com o valor de x para dar o valor de y. É isso que está sendo colocado nesse diagrama de blocos, que representa uma equação de diferença simples, né, de primeira ordem, digamos assim. E aí, a gente está fazendo a suposição, né? Suponha que a gente tem um sistema recursivo que é calculado na forma da equação de entrada e saída, mostrada aí na equação 2.4.7. Essa numeração, né, que eu estou colocando aqui, 2.4.7, ela é uma numeração baseada no livro. Depois eu vou abrir o livro aqui para a gente poder mostrar a ideia de como resolver algumas equações de diferença que estão basicamente desenvolvidas no livro. Nesse caso, né, como a equação ela tem coeficientes constantes, o a, que multiplica o y, n-1 é constante. E se a gente tivesse um b que multiplicava o x, também seria uma constante, porque nós temos um sistema que vai ter constantes multiplicando os sinais. Tanto o sinal de saída atrasado, quanto o sinal de entrada. E agora a gente pode supor que a gente aplica um sinal de entrada x ao sistema para n maior do que 0. Então a gente começou lá a simular o sistema. Então na condição inicial a gente tem o y de menos 1, porque eu comecei de 0, né? Então eu vou usar a informação passada, que é o y de menos 1, e a gente vai solucionar a equação para obter uma expressão explícita que resolve o problema. E aí, para isso a gente vai ter que ir calculando os valores sucessivamente de y até que a gente chegue no n, né? Que é dado na forma da equação a seguir. Então, nós temos aqui o desenvolvimento, certo? Da equação. Então, você pode perceber nesse desenvolvimento na linha 1. Está na minha linha 1, tentando colocar aqui. Linha 1, essa linha que eu coloquei agora, o número 1. Vou colocar aqui um pouquinho mais distante para a gente poder visualizar. Vou chamar essa aqui de linha 2, essa aqui de 3, aí linha 1. Então ali na linha 1, a gente vai ter o y de 0 como sendo calculado pela primeira forma que a gente pode calcular essa equação, certo? Então você pega aqui a equação, que é a equação que representa esse sistema, né? Então se você jogar o valor 0 no lugar de n, né, o instante 0, então eu vou ter y de 0, a vezes y de 0 menos 1, ou seja, vai ser o y de menos 1, mais x de 0. Isso significa que eu estou pegando a primeira informação de entrada, somando essa informação ao estado inicial, a informação, a maneira... Vou tentar associar com temperatura, né? Eu acabei de ligar o ar-condicionado. Então, no instante 0, o ar-condicionado está ligado com potência máxima para mandar o ar gelar. Então, essa é a entrada. E antes dele jogar, a temperatura estava em 30 graus. Esse é o meu y de menos 1. E aí eu vou utilizar essas duas informações para calcular o y de 0. Então, na sequência, eu vou ter que utilizar o y de 0, que é a informação de temperatura depois de eu começar. Então, se passaram, como isso aqui é um sistema discreto, né? Então, eu vou representar um sinal que ele foi amostrado, e aí eu agora discretizei o sinal e coloquei dentro do microcontrolador. E aí, esse sinal, ele basicamente vai refletir
agora a potência do motor no segundo instante de tempo, passou 1 segundo, por exemplo. Então eu estou medindo a temperatura de 1 em 1 segundo. Passou-se 1 segundo, agora eu tenho novamente a potência do ar-condicionado, que está sendo colocado no instante 1 segundo, certo? Que coincidentemente agora eu fiz o período de amostragem ser igual a N, certo? Então no instante 1 segundo eu tenho agora mais a potência máxima, 100% de potência do ar-condicionado jogado. E aí só que o instante anterior eu tinha 30 graus, mas como eu liguei o ar-condicionado no instante anterior, depois de 1 segundo a temperatura variou, baixou 0,01 graus. Então o meu Y0, que foi calculado, ele é na verdade 29,0999. Vamos supor que seja isso. Baixou um pouquinho. Então agora, na linha 2, eu iria utilizar, se eu fosse utilizar, né, a forma recursiva, eu iria utilizar a temperatura 29,999 para poder calcular a próxima temperatura. Aí eu tenho uma igualdade. O que essa igualdade faz? Ela deixa de colocar o valor em função do Y0 e coloca agora em função do Y menos 1. Ou seja, da condição inicial. Por isso que, se você pegar aí o Y0 e substituir por AY menos 1 mais X0, você vai ter o resultado que está depois da igualdade, que é esse A ao quadrado, Y menos 1, mais AX0 mais X1. Por quê? Porque eu estou dizendo que a solução da equação de diferença, eu estou tentando chegar a uma conclusão de que a solução da equação de diferença depende apenas de todas as entradas que eu coloquei, de todo o esforço que eu fiz para modificar a temperatura e da condição inicial da temperatura. Ora, se a temperatura começou em 30 graus e eu passei 10 minutos com o ar-condicionado ligado em potência máxima, eu vou ter uma temperatura final que só depende disso. E aí eu quero saber qual é a forma geral que, tendo essa informação, eu consigo saber. Imagina que a gente só tem dados discretos, por exemplo, do Covid-19. Então eu quero saber, com base na condição inicial, qual é a condição inicial hoje. Então, se eu abrir hoje o jornal, eu terei uma informação detalhada no tempo de casos que aconteceram do Covid-19. Então, com esses dados, dá para formar uma equação de diferença, por exemplo, que faz a predição da informação. Então, imagina que eu consiga encontrar uma equação geral que, dada a condição inicial, consiga fazer a previsão de mortes, por exemplo, por Covid-19 nas próximas semanas. Então eu precisaria do quê? Da condição inicial. Qual é a condição inicial? A quantidade de mortes que teve hoje. Quer dizer, até hoje, acumulada até hoje, por exemplo. E com essa informação, eu posso fazer a previsão de quantas pessoas vão morrer na próxima semana, depois de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, e assim sucessivamente. Ou seja, eu preciso de uma janela de tempo, né? E que é da onde eu consegui a informação, e eu vou jogando. A partir da condição inicial, eu posso fazer a previsão futura somente utilizando a condição inicial, a equação, e se tiver entrada. Nesse caso não tem entrada, né? Pode ser, por exemplo, que eu queira colocar uma entrada. Dá para fazer um negócio bem legal utilizando as informações de São Paulo, por exemplo, hoje. Eu estava vendo que eles conseguiram mapear de uma maneira bem interessante a taxa de pessoas que estão de fato ficando em casa utilizando o celular, né? Então, se você pega lá a informação do celular, no celular está dizendo que 50% das pessoas ficaram em casa, 90% das pessoas ficaram em casa. Então você pode
fazer uma projeção com base nessa entrada, ou seja, quantas pessoas estão ficando em casa, quantas estão não ficando em casa, ver quantas pessoas foram contaminadas pelo Covid, por exemplo, e aí com base nisso, eu sei que hoje as pessoas ficaram, 50%, 70% das pessoas ficaram em casa. Qual vai ser o impacto disso na transmissão do vírus e quantas pessoas estarão contaminadas na próxima semana por causa disso. Então dá para fazer um negócio bem legal, fazendo uma projeção de tempo, somente com condição inicial, obviamente o modelo, e a entrada, que nesse caso seria a taxa de pessoas que ficam em casa. E aí, vamos voltar aqui para a linha 3. Né? Na linha 3, eu posso colocar no formato, né, de equação de diferença, que é utilizar a informação anterior para prever a próxima informação, ou seja, y de 2 é igual a y de 1 mais x2, certo? E eu também posso colocar em função da condição inicial, porque na linha 2 eu já coloquei y1 em função de y0 e das entradas 0 e 1. Então eu posso pegar o que está depois da igualdade, que é o a ao quadrado, y de menos 1 mais a, x0 mais x1, e substituir isso tudo dentro do y de y1, né? Que aí, por exemplo, eu tenho um a ao quadrado lá. Se eu tiver a ao quadrado e multiplicar por a, eu vou ter a ao cubo. Então, a vezes a ao quadrado vai dar ao cubo. E como eu substituir tudo ali pela equação que está na linha 2, eu vou ter y menos 1. Né? Por isso que fica a ao cubo y menos 1. Aí eu tenho agora x0 que está multiplicado por a, que ele está sendo substituído também no lugar de y1, na linha 3. Então multiplica por a, vai ter a ao quadrado. Por isso que o y2 fica em função de a ao quadrado vezes x0. E aí, como o y de x1 na linha 2 não tem multiplicado nada, ele só multiplica a. Por isso que aparece na linha 3 o a x1. E o mais x2 porque já estava lá na equação 3, né? A y de 1 mais x2. Então se vocês pegarem isso e expandirem, né, com o tempo, fazer isso para o y3, y4, y5, yn, aí vocês vão chegar, né, obviamente não é necessário porque alguém já fez isso para a gente, mas se vocês fizerem isso, vocês vão conseguir chegar nessa mesma equação que é o an-1, n mais 1, quer dizer, y de 0 mais a elevado a n vezes x0 mais a elevado a n menos 1 vezes x1 até o final. Ou se vocês colocarem numa forma adequada, né, você vai poder expressar que o y de n, depois de n amostras que foram coletadas, eu vou ser igual a elevado a n menos 1 vezes a condição inicial, mais o somatório de 0 até n de a elevado a k, x de n menos k, com n maior ou igual a 0. Ou seja, essa equação, essa forma, seria basicamente a solução de uma previsão qualquer para aquela equação da diferença colocada. Obviamente, se a gente fizer isso para todas as equações da diferença do mundo, não vai ter tempo de fazer. Por isso que a matemática vai evoluindo com o tempo, né? Alguém chegou lá e fez essa dedução para a gente e a gente está utilizando esse resultado para fazer nossos cálculos. E aí, a gente divide, né, isso aí em uma resposta de estado zero e uma resposta de entrada zero. Que eu vou pausar aqui para a gente poder dividir o vídeo em passos menores e a gente poder ter menos informações por vídeo, digamos assim.